vocês estão? Bom recebê-los aqui essa noite, uma noite onde nós estamos fechando a nossa campanha da família. E em família, eu quero convidar a vocês a orar e a adorar o único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quero começar o dia, a noite de hoje, com um louvor que fala o nosso coração e que vai nos preparar para a palavra que nós vamos receber. Nós sempre teremos uma escolha de viver no jardim que foi feito para nós, de viver o propósito de Deus para a nossa vida, ou nos perder no nosso orgulho, nas nossas vontades e no meio das nossas escolhas. Amém? Vamos louvar a Deus e que o louvor nos leve a um profundo entendimento da palavra, que o louvor possa entrar na sua casa essa noite. Se assente, tire tudo que vai te tirar da distração, tire tudo, desligue o celular, desligue o telefone, fala, agora é hora de falar com Deus. Aqui a pastora Shirley Lima, da Igreja Sara Nossa Terra Bandeirantes, te convidando para louvar a Deus conosco essa noite. Amém? Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Você quer? Você quer conhecer Jesus? Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Coloca aí no chat se você quer conhecer Jesus. Jesus de verdade essa noite. Eu quero. Levanta sua mão, levanta sua voz e fala comigo. Meu amado é o mais belo entre milhares, milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares, milhares. Como é lindo, meu Deus. Como é maravilhoso nosso Senhor. Deixa o seu coração a chama do desejo de conhecer o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Deseje essa noite encontrar Jesus como nunca antes. Se dispa das suas vontades, dos pensamentos, da ansiedade, se dispa de todo o seu orgulho e vem conhecer Jesus essa noite. Ele é tão lindo. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares, milhares. Meu amado é o mais belo entre
Não há outro Deus melhor que tu. Não há outro Deus. Adore, adore, adore o Senhor. Adore, adore, adore ao Deus, ao único Senhor digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O mais belo entre milhares, Milhares, meu amado é o mais belo entre milhares, milhares. aleluia. Glória, 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 glória seja dada ao nosso Deus, amado Deus, grandioso Deus, poderoso Deus. Quando nós conhecemos a Jesus, tudo muda na nossa vida, né? Se você lembra como a sua vida era antes de Deus, antes de conhecer Jesus, antes de aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você lembra onde você estava, o que você estava fazendo, como estava a sua vida e como o Senhor te trouxe até aqui, o dia de hoje, assistindo esse culto e essa palavra que foi feita por Deus, que Ele marcou esse encontro com você. Ele é muito lindo, Ele é maravilhoso, Ele é benigno, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Não deixa nada, nada te tirar a distração essa noite. Deixa esse ambiente invadir a sua casa, invadir a sua família. Deixa esse ambiente de paz, deixa esses acordes ganharem. Aumenta, 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 aumenta o volume. Chega mais perto se é no celular que você está assistindo. Toca na mão de quem está do seu lado. Junta a sua família, senta no sofá e vem comigo continuar adorando a Deus. Amém? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Deus. Aumenta a sua presença no meio de nós essa noite. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória. Não entrarei longe dos santos, não sei mais viverei. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe
sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clame, clame, clame pela glória de Deus. Deixa a glória de Deus entrar na sua casa. Deixa a glória de Deus entrar na sua casa. Deixa a glória de Deus entrar na sua glória. Sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Repita comigo. Assim será quando chegarmos na glória. Os anjos repetem repetitivamente que só Ele é santo, só Ele é santo, 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 e a sua benignidade dura para sempre. Repita comigo. Mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque só Ele é santo, santo, santo. Bendito seja o seu santo nome, Jesus. Como é bom entrar na sua presença. O ambiente já mudou totalmente. Creio que na sua casa também, querido, chegou um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade. Eu creio que após esse louvor, tudo já começa a ser transformado. E é assim. É essa transformação que quando nós caminhamos com Deus, quando nós conectamos com o Senhor, quando nós sentimos o amor de Deus, quando nós entramos num ambiente de adoração, tudo começa a se transformar na nossa vida e nunca mais nada será como antes. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos à palavra do Senhor, porque hoje eu tenho algo tremendo de Deus para caminhar com vocês, amém? Vamos dar continuidade à campanha da bênção da família. Depois que nós já louvamos, já trouxemos a presença de Deus, já trouxemos esse ambiente, né? Eu só quero fazer uma passagem rápida, porque quando começou o mês eu falei para vocês que essa era uma campanha que eu tinha assim muito prazer, muito carinho, né? Estava me preparando durante uma sequência de palavras e que nós íamos falar durante 4 terças-feiras sobre a bênção da família. E eu quero saber quem está aí comigo e quem acompanhou todas as terças-feiras. Levanta a mão para mim aí, dá um joinha. Quem acompanhou todas as terças-feiras. Agora eu quero saber se você acompanhou e se você fez as tarefas. Porque nós já estamos chegando aqui na nossa igreja muitos testemunhos de famílias que estão sendo abençoadas, transformadas e que estão vivendo o sobrenatural de Deus. Desde a primeira semana, porque na primeira semana nós falamos sobre a bênção espiritual. E nas bênçãos espirituais eu pedi que vocês se apresentassem para Deus a área da sua vida que estava, digamos, ressequida, que estava mais apagadinha, que estava com um problema, que estava com um nó, que você estava passando dificuldade, e que se fosse a área financeira você apresentasse as suas finanças a Deus, as suas contas, as suas dívidas, os seus sonhos, né? Se fosse a área familiar, que você colocasse a sua família no altar de Deus. Se fosse um problema de saúde, que você apresentasse, porque o Senhor tem no céu para nós todas as bênçãos celestiais, amém? Na segunda semana eu falei para vocês sobre o poder da bênção, né? E como aquela família de Rebeca e Isaac
Jacó e Esaú, essa família valorizava a bênção. E aí eu pedi que, como pais, como líderes, como mães, vocês abençoassem os filhos de vocês. Foi uma experiência maravilhosa, eu tive uma grande experiência com os meus filhos, foi perto do Dia das Mães. E na terça-feira passada eu falei com vocês sobre o poder da reconciliação. Que o Senhor tem um projeto de vida para as nossas vidas e que muitas vezes no decorrer da nossa caminhada nós não liberamos perdão para aqueles que nos magoam, para aqueles que nos ferem, e aquele momento nos aprisiona e muitas vezes nos tira do trilho, nos tira do projeto, do propósito de Deus. E aí nós falamos sobre esses dois irmãos, e como Jacó pediu perdão para o seu irmão mais velho por ter roubado a primogenitura, o encontro que ele teve com o anjo e como ele voltou para o centro da vontade de Deus, e que essa reconciliação deles, a promessa lá no ventre da mãe dele, Rebeca, veio a se cumprir. E hoje para fechar, eu quero falar com vocês sobre talvez algo mais importante dessa nossa caminhada e também talvez a mais difícil. Eu quero falar com vocês hoje sobre o poder do auto-perdão. Se perdoar já é difícil, imagina se perdoar. Mas também o quanto que isso tira de nós ou coloca em nós o caráter mais precioso, que é o caráter cristão. Amém? E para ilustrar esse momento, eu quero conversar com vocês sobre o discípulo Pedro. Assim como eu quero falar com vocês, eu quero que vocês se situem. Nós estamos falando em Mateus 14 e 16. Nós vamos estar falando entre esses capítulos, Mateus 14 e Mateus 16. Então eu vou salpicar alguns versículos, amém? Mas vocês depois procurem em casa. Eu quero motivar vocês a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, querido. Conhecimento é preciosidade. Conhecimento adquire você, liberta você e traz para você um ambiente de vitória. Você não tem noção. Então adquira conhecimento, leia a Bíblia, destrincha a Bíblia, deixa que a Bíblia seja você e você seja a Bíblia, você e a Bíblia sejam um só. Amém? Então vamos lá. Vamos falar de Pedro. Pedro era um pescador. Pedro era um pescador. E Jesus, quando estava pregando, viu Pedro puxando a rede e foi a sua primeira experiência, Porque ele pescou a noite inteira, não colheu os peixes, e quando Jesus chegou até ele, falou: Pedro, lança a rede do outro lado, E em obediência, já pesquei, não trouxe nada, mas se o Senhor está falando, eu acredito. E assim foi um dos primeiros encontros de Pedro com Jesus. Eu entendo que Pedro, por ser pescador, ele sabia de tudo de pesca, Nós temos aqui o nosso irmão Tiago, marido da Leonice, que pesca. Eu acredito que ele deve saber bastante sobre pesca, sobre mar, sobre peixe, sobre como, que rede, que lugar, que tempos, a lua, a maré, enfim, como Pedro deveria saber de tudo. E aí chega Jesus para dizer para ele que não lança de um lado e lance do outro. Mas ele ouviu aquela voz. Ele ouviu aquela voz e falou assim: eu não acredito, mas se o Senhor diz, eu farei. E assim ele fez, e assim ele teve uma pesca maravilhosa, a ponto de quase o barco ir a pique, a ponto dele ter que chamar os amigos e ajudar a puxar a rede de tanto peixe que vinha. E a partir dali, Jesus o convidou para essa caminhada extraordinária que ia mudar a vida de Pedro totalmente. E aí, em Lucas 5:10, ele fala: te farei pescadores de homens. E essa história começa a transformar a vida de Pedro. Eu quero que vocês se situem passo a passo nesse
nesse caminhar com Pedro, nessa vida de Pedro que foi se transformando num discípulo de Cristo. E que você se veja nessa caminhada. Porque, poxa, muitas vezes, ou a maioria das vezes, a nossa vida cristã começa assim. A não ser, né, aquela pessoa que já nasceu num lar cristão e tal. Mas para nós que não nascemos num lar cristão, muitas vezes nós encontramos Jesus nesse momento, no momento em que nós estamos fazendo tudo com a nossa força, tudo do jeito que nós aprendemos a fazer, tudo fazendo do nosso jeito. E vem um convite, venha caminhar com Jesus, venha fazer do meu jeito, venha fazer aquilo que é importante ser feito, que é cuidar de vidas, que é ensinar a vida de Deus para as pessoas, que é pregar o Evangelho. E você nesse começo, você começa a se apaixonar por vidas, pelo menos comigo foi assim. Sempre gostei de cuidar das pessoas, né, de trabalhar no social, até por ser psicóloga, mas quando eu conheci Jesus, eu me apaixonei por transformação de vidas, e entendendo que uma vida com Cristo é muito melhor do que uma vida sem Cristo, entendendo que um casamento cristão ele é bem melhor do que um casamento sem Cristo, entende? E essas coisas começaram a fazer diferença na minha vida. E você? Será que hoje você lembra? Qual foi a primeira pessoa que te convidou para vir para a igreja? Qual foi a primeira pessoa que pregou o Evangelho para você? Ou o que você estava fazendo nesse momento? Como estava a sua família? Como estava a sua casa? Como estava a sua saúde nesse momento? Pois é, e a gente começa a caminhar com Jesus, assim como Pedro também começou. E nessa longa caminhada, Pedro vê Jesus fazer muitos milagres, vê Jesus curar pessoas, né? E nesses milagres ele entende, começa esse conflito. Uma característica de Pedro que eu quero que vocês marquem: Pedro ele era muito humano, ele era muito verdadeiro. E ele vivia aquilo de uma forma extraordinária. Ele era bronco, ele era da pesca. E ver um homem falar, pregar, amar as pessoas, cuidar das pessoas, leproso, cego, paralítico. Ele estava vivendo um momento extraordinário com Deus. Mas eu creio que num determinado dia, ele se viu, porque nesse momento, eu estou agora em Mateus 14, 28, ele se viu numa oportunidade de botar Jesus à prova. Era noite, estava no mar, e eles estavam em alto mar, e olhou ao longe alguém se aproximando. Os discípulos dentro do barco temeram e falaram: quem está ali? Parece uma assombração. O que está acontecendo ali? Naquele momento, segura, vamos contextualizar isso. Estamos em Mateus 14, 28. Vamos a partir do 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, eu sou eu e não temas. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda que eu tenha contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Estou falando que aquele Pedro que saiu da beira do mar, da pesca, caminhou com Jesus, viu ele fazendo milagres. Num determinado momento, ele teve medo, ele olhou no meio da noite, não reconheceu Jesus, mas colocou tudo aquele à prova. E disse: Senhor, se é tu, fale que eu ande sobre as águas e eu terei contigo. E assim o Senhor falou, e assim Pedro andou sobre as águas. É uma passagem linda, linda, maravilhosa, e eu creio que foi uma experiência fantástica, mais uma experiência fantástica que Pedro teve com Jesus nessa caminhada. E aí eu te pergunto, alguém que viu o milagre da pesca,
alguém que andou com Jesus, que viu os milagres de Jesus, que chegou até a desafiar, e se é tu, faça que eu ande sobre as águas, e ele andou sobre as águas. Ele foi o único discípulo que experienciou o próprio sobrenatural de Deus. Mas só que chegou o dia da crucificação. Chegou o dia que já estava descrito em todas as escrituras, o dia que o Senhor iria subir aos céus, o dia em que o Senhor foi perseguido, o dia que o Senhor foi traído por Judas, o dia da crucificação. E naquela turbulência, quando não estava mais tudo tão bem, onde todo mundo estava correndo para tudo que era lado, onde os soldados procuravam por Jesus, procuravam aquele que tinha estado com ele, o que Pedro fez? Quando foi indagado, Pedro foi indagado e perguntou: tu conheces? E Pedro disse: não sei quem é, nunca vi. Nossa, que situação, que desespero. Eu pergunto a você, o que deu na cabeça de Pedro? O que deu na cabeça de Pedro, que andou sobre as águas, que viu os peixes, que viu ele curar, que viu ele ressuscitar? O que deu na cabeça de Pedro para naquele momento negar Jesus, dizer que não conhecia Jesus? O que deu na cabeça daquele cara? É muito claro. O que às vezes dá, o mesmo grilo cri-cri-cri que dá na minha cabeça, na sua e do seu irmão aí do lado, que já deu na sua mãe, que já deu no seu irmão, que às vezes dá no seu filho. Que muitas vezes nós não conseguimos assumir a nossa família, o nosso caráter, a nossa identidade cristã. Porque isso é o temor. Só que eu quero te dizer, querido, nós temos que temer a Deus. Nós temos que temer ao Senhor, a palavra de Deus, a ira do Senhor. E não temer que nós sejamos reconhecidos como filhos de Deus. Isso é uma honra. Isso é uma honra. Mas naquela hora, Pedro temeu e negou, pecou. E é como se ele cortasse toda a aliança que ele estava ali. Ele temeu como humano que era, ele temeu. Como humano limitado, ele pecou, como eu e você. Querido, nós temos todo o direito de errar. Nós podemos pecar, não devemos. Devemos fugir da aparência do mal. Mas o pecado, o temor, o erro é humano, é da nossa carne. Nós não somos Deus, nós somos filhos de Deus. Nós somos semelhantes a Ele. E Pedro mostrou assim uma face muito humana. Quando ele temeu diante da parede, quando foi perguntado, e ele falou: não conheço, não sei quem é essa pessoa da qual o Senhor se refere. Muitas vezes nós somos assim. Às vezes no meio da caminhada, às vezes no princípio da caminhada. Quem aqui quando começou a se converter e os seus amiguinhos começaram: aí, lá vai o crente, se converteu, né? Virou pastor, agora vai enricar. Teve alguns amigos que chegaram a falar sobre isso. Ou quando você fala: tá indo para a igreja? Não, vou só comer uma pizza, né? Ou você tá com a Bíblia no carro, chega alguém com pegar carona, você pega a Bíblia e guarda a Bíblia. Ou seja, você ainda não se orgulha disso. Você ainda não entende como a sociedade vai aceitar isso. Você não entende ainda o que você vai ganhar, o que você vai perder com isso. Você não consegue se posicionar e dizer: eu sou cristão, eu sou filho de Deus e estou disposto a pagar o preço, se preciso for, para que me reconheçam como um verdadeiro cristão. Segura. Estou falando da vida de Pedro, eu estou falando com vocês sobre a caminhada de Pedro e parei aonde Pedro negou, pecou a Cristo e cortou uma aliança entre líder e discípulo. Volta para a nossa vida. Vamos voltar aqui para a nossa vida, para o que você vive diariamente. Você é filho do seu pai, da sua mãe, você tem a sua família, você tem uma aliança com a sua família, você tem uma aliança com o seu marido, você tem um compromisso para com o seu filho, para com o seu chefe, você está junto com a sua liderança numa missão e num determinado momento,
Quando lhe é exigido um posicionamento, uma resposta, você falha. Você teme. Ou você se propõe a fazer, você dá a palavra que vai fazer algo e você erra. Você não cumpre com o seu compromisso. O errado na história é você. Quem errou, quem temeu, quem pecou foi você. Porque enquanto você pode culpar alguém, responsabilizar alguém, aí, querido, quem errou foi ele, o problema foi dele, o pecado foi ele, quem vai perder a estrelinha, a pedrinha na coroa é ele. E quando é você? E quando foi você que errou? E quando foi você que não cumpriu com a sua palavra? E quando foi você que não seguiu o que você mesmo tratou para a sua vida? Um dia você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e no determinado caminho você achou que não era bem assim, se escondeu dentro do seu pecado. E por orgulho não voltou. E por orgulho não voltou. Porque quando a gente pode ter raiva de alguém, quando a gente pode culpar alguém, responsabilizar alguém, você tira o peso de cima de você. Não estou dizendo que é fácil, porque é tão difícil. Quando você também tem que perdoar alguém que errou com você, alguém que não assumiu o compromisso, que não cumpriu com a sua palavra. Principalmente se é alguém da nossa família, né? Se é um chefe, um patrão, um líder, um pastor. Se às vezes é o seu marido, às vezes é a sua esposa, às vezes mesmo o seu filho. Às vezes nós confiamos cegamente nos nossos filhos e às vezes somos traídos por eles, sabe por quê? Porque eles também são humanos. Às vezes nós confiamos nos nossos pais e eles também erram. Por quê? Porque também são humanos. E quando você erra, será que você é tão tolerante com você quando você é com os outros? Será que você tem essa mesma facilidade de perdoar os outros como tem de se perdoar, de reconhecer, eu errei. Mas cara, eu não podia ter errado, eu não podia ter dado esse mole, eu não podia ter falado isso. Eu disse que ia fazer uma coisa, como é que eu não cumpri? Estou eu errando aqui no mesmo. E quando o erro então é recorrente, aí mesmo que a gente se reta. Caraca, eu já sei que não é assim que se faz, já sei que eu tinha que ter feito isso, eu tinha que resistir ao pecado, e eu fui lá e eu errei de novo, eu não mereço. Até você achar. Porque Pedro aconteceu com isso. Porque depois que ele negou a Cristo, eu creio que ele caiu num buraco, numa depressão. Porque ele temeu e negou pela pressão. Mas e depois? E depois que ele viu Cristo ser ressuscitado? Ser morto e ser ressuscitado. Quando ele viu toda aquela grandeza que estava acontecendo diante dos olhos dele, ele falou, meu Deus, eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Eu não sou digno do Senhor. Eu não sou digno de permanecer nessa família. Às vezes somos assim. Poxa, meu pai me deu casa, estudo, me deu o bom do melhor, mas eu não sou digno de ser dessa família. Você não se acha digno pelos seus erros, pelas suas escolhas. Cara, minha mãe me deu tudo e olha o que eu fiz. Querido, Pedro teve que se autoavaliar. Pedro teve que se achar novamente dentro dele. Porque essa quebra de aliança quebrou dentro dele também a sua identidade. Porque quem era Pedro? Ele era pescador. Quando Jesus chama ele, o que ele vira? Ele vira discípulo de Cristo. Ou um cristão. Cristão, aquele que crê em Cristo. Discípulo, aquele que se deixa discipular, que se deixa ser transformado no caráter cristão. E é isso que estava acontecendo com Pedro. Pedro estava diante de uma grande transformação da sua vida. Uma transformação muito maior do que simplesmente deixar de ser pescador para ser um seguidor de Cristo. Ele seguia Cristo, aonde quer que Cristo estava, ele estava. Quantas léguas Cristo andava, ele andava. Ele era, coladinho com ele. Ele era um seguidor. Mas no momento que ele foi posto à prova, ele temeu. Eu creio, não estou diminuindo o que aconteceu com Pedro, não, nem o que aconteceu com você. Eu sei exatamente que momento na sua vida que você quebrou essa aliança com a sua família, quebrou essa aliança com a sua igreja, quebrou essa aliança com Jesus.
Eu quero dizer para você que temer, que pecar é humano. E que você precisa se reconhecer nisso. Pedro, ele se afundou, ele se deprimiu, ele caiu. E ele lembrou. Ele lembrou de uma palavra que o Senhor havia dado a ele. O Senhor falou claramente a ele: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Essa palavra que o Senhor deu a Pedro está em João 21, 17. Depois, se vocês quiserem, abre a Bíblia, agora não precisa. Eu só quero contextualizar que existia uma conversa, que existia um relacionamento muito íntimo e direto entre Jesus e Pedro. João 21, 17, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Por amor a mim. Nós falamos que amar é ter atitude. Não basta apenas dizer que ama. Você precisa ter atitudes de amor. E atitudes de amor que Jesus falava com Pedro era: apacente as minhas ovelhas. Nós falávamos acho que foi umas 2 semanas atrás, na célula do Arena, falando desse amor incondicional, um amor que não espera nada em troca, que é o amor de Cristo. E era esse amor que Cristo estava ensinando para Pedro. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, que é algo mais importante. Essa era a missão que Jesus estava confiando a Pedro. Quando Jesus tira Pedro lá da pesca e traz para caminhar com ele, ele fala: te farei pescador de homens. Olha só, é o tempo todo Jesus ensinando a Pedro, mostrando o propósito de Pedro, a missão dada a Pedro era apacentar as ovelhas. Era trazer vidas para o reino de Deus. Era para isso que Jesus estava trazendo Pedro para perto. Só que Pedro, naquele momento da crucificação, ele temeu a própria vida. Queridos, eu vejo que nesse meio, principalmente nesse momento que a gente está pregando sobre a pandemia, sobre essa questão de Covid e tudo que está no mundo, parece que a morte está mais perto, Temos orado muito por aqueles que têm perdido os seus entes queridos, E a gente não é muito preparado para a morte, A gente é preparado muito para a vida, mas a morte, ela é certa. Ela é certa e o Senhor tem escrito isso já no livro da vida, no dia que nós vamos estar com Ele. Mas enquanto estamos aqui, nós temos uma missão, nós temos um propósito. E eu quero, em nome de Jesus, que você encontre o seu propósito em Deus, que você possa ouvir a voz do Senhor. E o primeiro passo que o Senhor fala, a primeira mensagem que Jesus deixa é o amor. É o amor. É amar as pessoas de forma incondicional. E por amor a Ele, trazer as pessoas para a presença dEle, ao conhecimento dEle, é pregar o ID, é uma célula, é um discípulo, é trazer alguém para a igreja, é compartilhar o nosso culto. É isso que Jesus estava falando para Pedro. E Pedro, naquele momento, depois que ele negou que Jesus morreu e que ele se viu sozinho, ele temeu e ele falou: Senhor, eu não sou digno, eu estou totalmente fora do meu propósito. Porque enquanto eu era o seu discípulo, eu tinha o meu lugar nessa família, o meu lugar nessa casa, eu tinha um propósito para a minha vida. No momento que Pedro nega Jesus, ele sai totalmente do propósito dele, ele fica totalmente desconectado da sua missão, ele fica perdido, ele fica desorientado, ele fica sem casa, ele começa a peregrinar, ele fica perdido. E assim muitos de nós, porque nós aceitamos Jesus, alguém convidou-nos para ir para uma igreja, para ir para a célula, para ler uma Bíblia, e você tem
momento sobrenatural com Deus, aquele primeiro encontro com Deus, né? Quando você vai para revisão de vidas, quando você está em casa, quando você está com meio da sua família, que você está naquele almoço de domingo maravilhoso, mas alguma coisa diz que não vai bem, que você pode correr o risco de não estar aqui para compartilhar de tudo isso, que a hora é chegada porque ela vai chegar. E o que você vai fazer nessa hora? Você vai assumir o seu caráter cristão, a sua posição da sua família de Cristo, assumir quem você é, ou você vai se esconder e se desconectar dessa história? É uma escolha. É uma escolha. Nós louvávamos aqui um louvor muito propício, dizendo que o amor de Cristo nos leva para o jardim do Éden, mas o nosso orgulho nos tira desse jardim. Ou seja, a nossa escolha, o nosso caráter, a nossa vontade, os nossos medos, que nós precisamos vencer todos os dias. Todos os dias nós precisamos vencer. Todo dia as prostitutas vêm e me chamam. E eu quero te dizer que isso é muito humano, mas quando Pedro, ele começa a se conectar e cai em si, se vê como peregrino, completamente fora da família e do seu propósito. Ele começa a lembrar da voz do Senhor, ele começa a lembrar do amor que ele tem a Cristo e ele começa a se arrepender do que fez. Isso é muito saudável. E eu quero te dizer que uma igreja, uma família, não se faz com pessoas perfeitas. Eu tenho falado isso o mês inteiro. E se você ainda não entendeu, escreve aí na capinha da sua Bíblia. A minha família não é perfeita, a minha igreja não é perfeita, mas o meu Deus é. E em Cristo nós vamos conseguir vencer aquilo que nos limita, vencer aquilo que nos paralisa, vencer aquele grande nó. Mas é preciso que você se perdoe, meu querido. É preciso que você se perdoe. É preciso que você esquadrinhe o que está na sua mente, no seu coração. Se perdoa. Se perdoa pelas suas falhas. Perdoa pelas suas escolhas erradas. Perdoa pelo tempo que você andou distante da casa do Senhor. Perdoa por ser uma pessoa orgulhosa. Se perdoa. Faz uma listinha de perdão. Essa é a tarefa dessa semana. Faz uma listinha de perdão. Eu quero me perdoar. Eu quero me perdoar por colar na escola. Eu quero me perdoar porque eu menti. Eu quero perdoar porque não consigo perdoar aquele que merece e aquele que não merece. Eu quero perdoar as minhas escolhas, quero perdoar o tempo que eu andei distante do Senhor. Querido, eu não sei o que tem pesado no seu coração. Eu quero te dizer que hoje é dia de perdão. Hoje é dia de auto-perdão. Hoje é dia de você se perdoar, de você tirar o peso de cima das suas costas e voltar para o centro da vontade do Senhor. E voltar para cumprir a missão que o Senhor tem para nós, que era cumprir o ID e trazer saúde para sua casa, saúde para sua família, para que você seja um discípulo mais saudável, mais livre. Eu quero te falar sobre igreja, sobre ser igreja. Você sabe o que significa ser igreja? Você sabe de onde vem esse nome de igreja? A minha bispa gosta muito de falar algumas palavras em latim e grego, e eu aprendi com ela. Igreja em grego se fala eclésia, eclésia. Então a nossa eclésia, a nossa igreja, que tem uma palavra na origem grego, ela foi construída e dizida como um lugar chamado, um lugar público. As pessoas são chamadas para sair dos seus lares e vir para um lugar público. Igreja, em grego, significa chamar as pessoas a sair de seus lares e vir para um local público e ensiná-las a viver o reino de Deus. Olha que fantástico! Olha que maravilha! Olha a missão da igreja! É tirar você do seu lugar e trazer você a conviver e aprender a viver o reino de Deus.
E aí a gente volta, equiparando lá na nossa primeira pregação desse mês, onde eu falava que no reino de Deus há todas as coisas. O reino de Deus, a paz, a alegria, a saúde, a harmonia, comunhão, paz, tudo que você precisa. Lembra da oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É disso que nós estamos falando. Se você, querido, está ouvindo essa palavra pela primeira vez, se você não acompanhou essa sequência de palavras nas terças-feiras que nós lançamos, vai lá no nosso canal do YouTube da Sara Bandeirantes, pega todas as palavras, faz a sequência e vê se não faz sentido o que eu estou falando para você. Se ser igreja é tirar as pessoas de seus lares e trazê-las para uma comunhão onde você vai ensiná-las a viver o reino de Deus. Mas, queridos, nós só vamos conseguir fazer isso se nós fizermos com a nossa vida primeiro. Eu não posso te ensinar, te falar e pregar sobre o reino de Deus se na minha casa, se no meio da minha família nós não estivermos vivendo o reino de Deus. Se eu não posso falar para você, tenha paz, perdoe, seja uma pessoa alegre, se dentro da minha casa eu não sou uma pessoa alegre, se dentro da minha casa não há perdão, se dentro da minha casa não há um ambiente de paz, um ambiente de comunhão. Como eu posso falar, vem para a igreja, vamos ter uma comunhão entre os irmãos, se dentro da minha casa não há essa paz, entende? Então a paz, a comunhão, o reino começa na sua casa, começa na sua família. Os seus primeiros discípulos são os seus filhos. Eu tenho falado isso para todas as minhas discípulos. Seja você a Bíblia que seu filho lê. Ele talvez não saiba ler as palavrinhas, talvez não saiba pregar, talvez não saiba conseguir ler ou ter um tempo de oração, mas ele pode ver os seus comportamentos, ele pode ver você quando toca o telefone, aí, fala que eu não tô, espírito da mentira. É quando você fala, não, agora eu não quero conversar com ninguém, onde você corta a comunicação com a sua família. Onde ele fala assim, não faz de novo, não vou perdoar, não fala com fulano, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano fez aquilo outro. Você não tem um caráter cristão dentro da sua casa, dentro da sua família. Você está fora do propósito de Deus. Você está distante do reino. Então quando você orar, vem a nós o teu reino. Eu preciso do teu reino na minha casa. Eu preciso do teu reino no meio da minha família. Mas começa comigo. Começa transformando, Senhor, o meu caráter. Eu preciso mostrar para as pessoas, não só que sou um seguidor de Cristo, mas que estou me transformando num discípulo de Cristo. Eu estou me transformando, eu estou aprendendo a perdoar, eu estou aprendendo a me posicionar, a cumprir com a minha palavra, a ser fiel nos meus dízimos, não só nos meus dízimos não, porque dízimos é mandamento, você está fazendo por obrigação. Eu quero que você seja um ofertante extravagante. Eu tenho uma palavra, mais à frente eu vou falar sobre ele. Não hoje, mas numa outra pregação. Seja você um ofertante. Ah, pastora, eu já dei o meu dízimo. Ok, ou seja, já paguei a minha conta, já paguei o meu... Não, querido. Seja ofertante. Liga para o seu pastor, liga para a sua líder. Querido, eu quero ofertar alguma coisa na salinha da Kids, eu quero ofertar o que a igreja está precisando. Seja ofertante da casa do Senhor, porque o Senhor, quando te dá, querido, Ele não te dá nada limitado, Ele não te dá nada para hoje, Ele te dá para hoje, para amanhã e para toda a sua geração, porque é assim a bênção dele. Ele fala que as bênçãos alcançarão todas as suas gerações, e eu quero hoje terminar essa campanha da bênção da família, falando isso para você. Se reconecte com Deus. Vamos trazer o reino de Deus. Vamos colocar a igreja. Mas comece na sua casa. Começa na sua família. Começa trazendo a presença de Deus para o meio da tua casa. Para o meio do seu centro. Comece com você. Abra comigo em Mateus 16, 18 e 19. Eu quero, essa passagem eu quero ler pausadamente com vocês. Mateus 16, 18 e 19. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão,
porque não fosse carne e sangue quem te revelou, mas o Pai que está no céu. A revelação de Simão não foi pela carne, pelo que estava sentindo, mas pelo Espírito Santo de Deus. E ele segue, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Amém? Glória a Deus. Dá um glória, dá um glória, dá um glória. Dá um glória a Deus aí no chat. Querido Pedro, aquele pescador, aquele que andou sobre as águas, aquele que negou Jesus, aquele que deprimiu, aquele que tinha a missão de apacentar as ovelhas, ele teve uma experiência. Mas não uma experiência com o homem ou com as pessoas, ele teve uma experiência no seu espírito. Quando ele fala, não foi a carne, foi do céu, foi do Espírito, foi dentro dele. Algo mudou dentro dele. Ele se perdoou pelos seus erros, pelas suas falhas. E o Senhor falou, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua saúde, não prevalecerão. Edificará a tua igreja. E o que é a igreja? É onde você vive o reino de Deus. Entende? Tá entendendo? Tá entendendo o que o Senhor está falando? A preciosidade que o Senhor está entregando para nós essa noite. Ele está dizendo, venha viver o reino, venha ser igreja. Os seus primeiros discípulos são os seus filhos. O lugar da sua igreja é a sua casa. Você precisa começar de dentro para fora. O seu vizinho sabe o endereço da sua igreja? Os seus amigos de trabalho sabem que você é cristão? O seu comportamento atrai. As pessoas falam, como você está diferente, que igreja você está indo, quem são os seus pastores, aonde você vai, o que está acontecendo com a sua vida. Querido, você precisa exalar o reino de Deus, mas você só vai conseguir fazer isso se algo aqui dentro mudar. Algo aqui dentro precisa mudar. Uma coisa é ser seguidor, estou seguindo a Cristo. Outra coisa é ser um cristão. Eu creio em Cristo Jesus. Mas o chamado do Senhor para minha e para a sua vida é para sermos discípulos de Cristo. É ter um caráter transformado pelo Senhor. Enquanto Ele nos transforma, Ele transforma a nossa casa, Ele transforma a nossa família e nós nos tornamos filhos, co-herdeiros do reino de Deus. E quando nós ligarmos isso no céu, vai trazer sobre a terra bênçãos sem limites. E ele fala que nós não vamos poder contar as estrelas no céu, de tamanha bênção que virá. Bênção na sua casa, na sua saúde, na sua família, no seu trabalho, nos seus filhos. É bênção para tudo que é lado, até o que é para dar certo, até errado dar certo. É a maldição que vem de geração em geração na sua família, passa a ser quebrada, porque ela não conecta mais dentro de você. Dentro de você só tem o Espírito Santo de Deus. E o que jorra de você são águas vivas. O que sai dos seus olhos são luz que ilumina toda a cidade. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, Deus seja louvado, aleluia, grandioso Deus. Ai, como é bom entrar na presença de Deus, como é bom ver, querido. Então, se você é como Pedro, se você já errou, se você já se desconectou, se você já até negou, querido, não importa, se perdoe, se reconheça como um ser humano, amém? E vamos com Deus louvar e implantar o reino de Deus sobre as nossas vidas, amém? Vamos louvar a Deus? Vamos
Vamos louvar ao único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Vamos louvar a um Deus vivo. Eu quero agora que você se levante. Eu quero agora que você que acompanhou a campanha durante todo esse mês, vem comigo louvar. Vamos terminar essa campanha para cima com um grande louvor de júbilo ao Senhor. Porque sobre esta rocha é onde está a nossa igreja. Uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja que exalta o nome do Senhor. Amém? Tão rejeitado pelos seus, crucificado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem desiste tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Quem é ele? Teu espírito me revela quem tu és. O Filho de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Vocês já conheceram? Vocês já conheceram um Deus assim? Um Deus que faz milagres, um Deus vivo, um Deus ressuscitado, um Deus que vai te fazer andar sobre as águas. Mas não tema, não tema, não se esconda, se perdoe e venha viver a Cristo, porque a nossa igreja está sobre a rocha e em Cristo nós seremos mais do que vencedores. Tu és o Cristo, Vamos lá, vem comigo. sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Não há outro Deus, não há outro Senhor, igual a gente queira mais do que nunca. Querido, profetize sobre a sua família essa noite. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sê tu uma bênção. Como nós acabamos de ler, aquilo que você liga na terra está ligado no céu. E aquilo que nós desligamos está desligado. Você tem o poder. O Senhor nos deu a chave na mão. O Senhor nos abençoou. E Ele diz, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Não saia do propósito do Senhor para sua casa e para sua família. Porque existe um Deus no céu que nos chama, que nos cuida por amor. E por amor a Ele, nós vamos seguir nessa luta e nessa vitória. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Aplaudam o nome do Senhor, coloca as palminhas aí no chat. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Felipe. Obrigada por essa palavra. Obrigada por essa revelação. Obrigada porque nós podemos nos ver como Pedro. Podemos nos perdoar na nossa humilde existência, saber que nós podemos errar sim, mas que nós também podemos e devemos nos perdoar e nos reconectar com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Um recadinho super rápido para vocês, mas muito importante, nós vamos voltar, aleluia, glória a Deus, dá um brado de vitória.
glória, aleluia. Nós já estamos arrumando o nosso altar, nós vamos ter o nosso discipulado essa semana, vamos nos reunir, vamos nos comunicar nas células, mas nós já estamos arrumando a nossa casa para voltar. Como diz a palavra, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, e nós vamos estar em volta com todo o cuidado, com toda higienização, com distância, com álcool gel, com máscara, com horário reduzido dos nossos cultos, mas vamos voltar para casa, vamos voltar para nossa eclesia, vamos voltar, sair dos nossos lares e ter comunhão e viver o reino de Deus, amém? Glória a Deus. Então eu quero abençoar e terminar esse culto. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, obrigada pela sua palavra, obrigada, Deus, por esse mês, Deus, de campanha de bênção da família, que foi uma bênção para as nossas famílias. Obrigada por tantos milagres, por famílias, Senhor, que foram reconectadas, Senhor, pelos familiares, pelos casamentos restituídos. Muito obrigada, Senhor, porque Tu teve a Sua palavra cuidando de nós. Senhor, muito obrigada por esse mês de maio, Senhor. Nos abençoa de volta para casa, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoa cada família, cada célula, cada líder. Sejamos, Senhor, não apenas seguidores de Cristo, mas nos ajuda em amor a nos transformarmos discípulos do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Beijo, amo vocês. Até breve. Tchau, tchau. Obrigada.